para lá da fronteira entre Portugal e a Espanha, já perto de Ourense, entre os rochedos do Monte Talarino, nasce um pequeno arroio d'água, pequeno, mas que vai engrossando pouco a pouco à medida que desce, com a água dos seus afluentes, e quando, uns 40 quilómetros depois, passa a fronteira portuguesa, é já um belo curso d'água verde, cheio de plantas, cheio de alegria. É o Rio Lima. O Rio Lima entra em Portugal, ali para as alturas do Castelo do Lindoso, passa a Ponte da Barca, passa a Ponte de Lima e vai desaguar no cenário deslumbrante da cidade de Viana do Castelo. É justamente de Viana do Castelo que eu hoje lhes quero falar. A mais antiga notícia que eu tenho, que eu li, de Viana do Castelo, ou acerca da região que hoje é Viana do Castelo, é a história do general romano, o cônsul Décio Júnior Bruto, que à frente de uma legião queria atravessar o Rio Lima. Queria atravessar, mas os soldados chegaram ali e disseram, não, agora não. Este rio é o Letes, é o famoso Letes. O Letes é o rio do esquecimento. Para lá, ninguém mais se lembra de nada. É como se morresse. É o rio da morte, a gente não passa. Mas, senhor, nós não vamos. Bom, o general, que não acreditava nessas coisas, meteu o cavalo à água, atravessou a val. Quando chegou ao lado de lá, começou a chamar os soldados, um por um. Oh fulano, oh cicrano, oh beltrano. Os soldados viram que realmente o seu general não tinha esquecido nome nenhum. Portanto, não era verdade que aquilo fosse o rio do esquecimento. E, um a um, foram passando e assim a legião passou o Lima e entrou no Alto Minho. Pode haver nesta lenda algum fundo de verdade. É que realmente atravessaram um rio. Do lado de lá havia uma grande montanha muito alta, com uma povoação, uma citânia, a citânia de Santa Luzia, com uma população aguerrida, uma população que já tinha armas de ferro e, portanto, passaram o rio sob o ataque de uma posição assim perigosa, podia realmente ser a morte. É possível que seja isso. É possível que seja uma pura lenda. Seja como for, é a primeira notícia que eu tenho de Viana do Castelo. No alto desse monte de Santa Luzia encontra-se um santuário, a Igreja de Santa Luzia. É um edifício moderno do Ventura Terra, uma coisa do século passado praticamente, com os vários elementos, românico, gótico, vistoso. Há uma pousada muito cómoda, muito cómoda. Bom, e ali, junto com aquilo tudo, vêem-se as pedras tijonadas da antiga cidade Citânia, a Citânia que estava ali e que é antepassada da atual Viana, que tem 3 ou 4 mil anos e que foi abandonada depois de virem os romanos. Em todo caso, o mais importante do Alto de Santa Luzia é o horizonte. Há vários montes de Santa Luzia por aí. Aliás, eu julgo que este nome de Santa Luzia tem a ver com o facto de que no alto dos montes, à beira-mar, ardia uma chama para guiar os marianos, saberem se estavam longe ou perto da costa. Era essa santa luz que lhes salvava a vida, que era a Santa Luzia. A segunda notícia que tenho de Viana é mais de 1000 anos posterior,
mais de 1000 anos, é do ano de 1248. É exatamente o ano em que o rei Dom Afonso III, o bolonhês, assumia a coroa. Ele foi regente durante os anos 46, 47, depois morreu no exílio o irmão e ele assumiu a coroa. Dom Afonso III, rei desde 48. E é em 48 que ele chega ali e fundou uma cidade. Disse que no sítio do Adro, o Adro, não sei porque que era Adro, fundava uma cidade à qual ele próprio põe no nome Viana. Depois chamou-se Viana do Minho, Viana da Foz do Lima, Viana do Lima, até que, para distinguir, era preciso distingui-la da Viana do Alentejo, da Viana da Pardalvito, a Viana dos Lavradores. Aquela era a Viana dos Navegantes, lá embaixo a Viana dos Lavradores. Bom, por isso eu chamei o programa a Viana dos Navegantes, porque realmente foi sempre e continua a ser uma terra de navegantes. Pois o rei pensou que aquele magnífico estuário perto da fronteira podia servir para porto de pesca, podia servir para porto comercial, para onde sairiam os vinhos do Alto Douro para uma vasta região, e de facto as previsões de Dom Afonso III verificaram-se inteiramente. A cidade que ele fundou pouco depois já era um ativíssimo porto de comércio, faziam-se navios, saía o vinho, saía o sal para salgar o arenque e que era vendido por eles, e realmente a cidade entrou a progredir muito rapidamente. É claro que as primeiras construções desta nova cidade, desta nova população, eram casebres de pescadores, provavelmente cobertos de colmo, como era então a casa dentro do Minho. A casa mais antiga que chegou até hoje, mais antiga, notável, das casas grandes, importantes, que chegaram até hoje, é esta, que é a Casa de João Velho, que em 1502 serviu de passo real para a instalação do rei Dom Manuel I, que ia de jornada para Compostela. A melhor casa que havia na terra era a de João Velho, e por isso o rei instalou-se aqui. Como se vê, é uma casa bem modesta. Pouco mais de 100 anos depois, há aquela casa que estão a ver e que já não tem nada de modesta. E também tem história. É a casa do Miguel de Vasconcelos. Bom, este Miguel de Vasconcelos é famoso. Era o secretário de Estado da Duquesa de Mantua, a vice-rainha de Portugal, e era, portanto, ele que tinha todo o governo nas mãos. É ele quem dizia que sim ou que não, quem promovia ou despromovia, quem pagava ou não pagava. Bom, ficou com a fama de ser um partidário de Espanha, o que não é verdade. Ele não há nada em que ele tivesse servido os interesses castelhanos contra os portugueses. Agora, uma coisa é certa, ele era plebeu, ele não pertencia à nobreza, e tinha uma maneira arrogante, desprezível de tratar os nobres, tratava-os por tu. Às mulheres faltava-lhes ao respeito, e isso gerou uma onda de ódio ao Miguel de Vasconcelos, ao ponto de quando os conspiradores, os 40 conspiradores de 1640, resolveram dar o golpe, combinaram que o golpe tinha 2 objetivos. Primeiro, matar o Miguel de Vasconcelos. Segundo, proclamar a independência de Portugal. Assim foi, chegaram ao passo de manhã, no dia 1º de dezembro, correram até lá acima, o Miguel de Vasconcelos já estava a trabalhar, ainda quis esconder-se num armário, mas é claro, deram por ele,
deitaram da janela cá para baixo, para o terreno de passo, quando ele caiu e a multidão caiu em cima dele, mataram-no. Assim acabou tristemente o secretário de Estado. Esta casa era dele e ele esteve aqui várias vezes. Um outro episódio do século XVI, 1500, exatamente 1500, relacionado também com Viana do Castelo, é a descoberta do Brasil. Pedro Álvares Cabral, com uma armada numerosa, tinha atravessado o Atlântico durante semanas sem ver viva alma, até que de repente avista ao longe um monte muito alto e redondo, a que pôs o nome Monte Pascoal, porque estava na Páscoa, e, ao aproximar-se, viu que era uma floresta, mas que no meio da floresta se andavam uns indígenas que metiam respeito, estavam armados com grandes lanças, tinham uns penachos de penas na cabeça e os corpos pintados de zarcão, e andavam a ver. Bom, Pedro Álvares Cabral percebeu, era a defesa da terra, estavam armados, e se ele mandasse desembarcar alguém com armas, aquilo resolvia-se num conflito sangrento. Era uma péssima maneira de começar as relações entre os dois países. Então teve uma ideia. Mandou desembarcar só um escudeiro. Eu não sei se ele era escudeiro. Ele era almoxarife das rendas de Sacavém, Diogo Dias. Um rapaz educado, que levava como escolta só um gaiteiro dentro de Ouriminho, que ia a tocar uma gaita de foles, uma gaita galega. O rapaz tocava, o Diogo Dias cantava umas cantigas populares, simples, e os indígenas, surpreendidos com aquilo, eles foram sempre, e ainda agora são, muito sensíveis à música, começam a dar também uns passitos da dança, ao sabor da música da gaita de foles. O Diogo Dias percebe isto, dá as mãos ao índio que tinha um penacho maior e dança com ele. Todos o imitaram e faz-se um grande bailado ali na floresta, com árvores milenárias, e é nesse bailado histórico, espantoso, que se dão pela primeira vez as mãos os portugueses e os brasileiros. Não é um episódio solto, porque essas boas relações continuaram, felizmente, até hoje. Mas no domingo seguinte, os portugueses quiseram dizer missa. Para dizer missa, eles não tinham altar, resolveram pôr uma grande cruz. E foram à floresta, cortaram 2 troncos para fazer uma cruz, mas os troncos eram tão pesados que eles não podiam carregá-los. Então vieram os indígenas, os mesmos com que tinham bailado, e todos, a uma, puseram ao ombro aos troncos, levaram os troncos e ajudaram a montar a cruz, diante da qual Frei Henrique de Coimbra, no domingo, disse a primeira missa a portugueses e brasileiros. Eu não sei, evidentemente, qual era a música que tocava o Diogo Dias. Diz a crónica que era a música de voltas ligeiras e saltos reais, portanto, uma composição malética inventada ali por ele, e tudo isto é descrito num livro precioso, que é a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu a ela, rei Dom Manuel, em que conta minuto a minuto, conta nos mínimos pormenores, como é que decorreram os episódios nesses dias de primeiro contacto com o Brasil. Já se chamou essa carta, é com razão, a certidão de idade do Brasil. E é um dos documentos que mais nobilitam a nossa cultura portuguesa.
pesca a grande distância e o comércio do sal depressa enriqueceram a população de Viena. Aliás, estava na massa do sangue daquela gente trabalhar. Conta-nos o padre António Vieira que no século XVI as famílias mandavam as meninas à escola para aprenderem a ler, a escrever e a fazer contas, para ajudar o pai na contabilidade dos seus negócios. Toda a gente trabalhava, ao passo que no país nobreza e trabalho eram absolutamente incompatíveis, ali eram absolutamente necessárias. O nobre trabalhava. Daí que haja tanta casa nobre tão bonita em Viana do Castelo e em toda aquela Ribeira Lima, o melhor estandal de solares que há em Portugal. O nome atual de Viana do Castelo vem do século XIX. Em 1848 deu-se a revolta no Porto, que se chama Patuleia, e as tropas do Porto foram cercar Viena. O governador, sem possibilidades de se defender, pediu uma boleia a um navio inglês, veio até o Tejo e entregou as chaves da cidade à rainha Dona Maria II. A rainha era romântica, achou isto muito bonito, dar-lhe as chaves a ela, como nos tempos medievais. Promoveu o major, promoveu a coronel, promoveu a vila, a cidade e mudou-lhe o nome. Em vez de Viana da Foz do Lima, passou a chamar-lhe Viana do Castelo daquelas chaves. Bom, não foi muito feliz, porque as chaves não eram de nenhum castelo, eram de um forte marítimo que estava aí para a defesa da Barra e a quem toda a gente chamava o forte. Em todo caso, o nome pegou e pegou para sempre. Viana é hoje uma cidade alegre, progressiva, e vale a pena falar nas festas da Senhora da Agonia. São em agosto, todos os anos em agosto. Festa lindíssima, com um festival pirotécnico inesquecível, com as ruas juncadas de flores, por onde passa a procissão, com uma procissão marítima, com a Senhora da Agonia, que é uma pobre imagem de roca, a abençoar o mar. Chama-se Senhora da Agonia, já se chama a Senhora do Calvário, já se chama a Senhora da Soledade, e creio que Senhora da Agonia tem a ver com o sentimento de angústia que há daquela população perante as frequentes vítimas que o mar faz entre os mariantes de Viana. É a Senhora da Agonia avançou ao mar para que não leve mais mariantes. Ligado com o mar também estão os estaleiros. Durante muito tempo construíram-se ali muitos navios. Os estaleiros são fundados em 1944, portanto não são antigos. Construíram-se muitos navios. O mais importante de todos, a meu ver, é os Gilianos. Os Gilianos, navio hospital com câmaras de especialidade, com raio-x, blocos operatórios, com todo o rigor, e durante os anos em que ele serviu, não morreu um só pescador na Terra Nova, onde o trabalho era muito difícil. Eles trabalhavam basicamente metidos no gelo. Entretanto, a necessidade de um navio hospital parou. Deixou de ser preciso, porque realmente os hospitais da Terra Nova acolhiam os pescadores portugueses. A ida de navios para a Terra Nova também diminuiu muito. Como se sabe, hoje estamos sem bacalhau e o navio ficou ali amarrado a uma doca anos a apodrecer. A última missão desse navio foi promovida por mim
eu precisava de visitar algumas cidades brasileiras e não tinha onde me instalar, e consegui que a junta da Casa dos Pescadores me emprestasse os gilianos. Mandaram-se fazer grandes obras, o navio foi todo pintado de novo, ele era branco e passou a ser amarelo, verde e vermelho, as cores das bandeiras portuguesa e brasileira. As enfermarias foram transformadas em salões e deram-se ali festas extraordinárias durante alguns dias. Foi o acontecimento dominante da vida diplomática do Brasil, foi a viagem da embaixada flutuante que era os gilianos. Tentei que o Estado comprasse um navio para ser um navio escolar, navio de excursões dos rapazes portugueses, a Madeira, aos Açores, ao Norte da África, onde fosse preciso, mas não havia dinheiro. Tentei que fosse comprado pela Presidência da República, porque a Presidência de um Estado dos descobrimentos deve ter um navio, mas também não havia dinheiro. Bem, acabei por, neste programa que estou a falar, neste mesmo, fazer um apelo ao país para não deixarem retalhar em ferro velho o navio com uma história tão gloriosa. A população me acorreu generosamente, já havia uma quantia alta, quando o governo compreendeu que isto era importante e comprou o navio, rebocaram-no para Viana do Castelo, foi em grande parte restaurado e transformado num navio museu. É justo um navio museu para recordar essa figura de Gilianos. Gilianos é o primeiro navegador que ultrapassou o Cabo Bojador. O Cabo Bojador é o limite, o obrigatório das navegações europeias. Passar além do Bojador era passar além da dor. Ninguém passava. E Gilianos, em 1434, passou o Bojador e voltou a trazer rosas de Santa Maria ao Infante Dom Henrique. É esse, oficialmente, a data do início dos descobrimentos científicos dos portugueses. Por isso, a homenagem do nome é justa, mas não fazia mal se no navio se recordasse também que ali está o que foi uma das últimas embaixadas de Portugal.